Alô, alô, você não está entendendo absolutamente nada. Vamos botar de cenário novo aí? Não é cenário novo. Nós temos 18 estúdios aqui na Band, estamos apenas usando um dos estúdios, porque semana que vem, na terça-feira, tem debate com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Então, você vai, é óbvio, assistir o debate no nosso estúdio, que está sendo usado para o estúdio mais amplo e tal. Então, por isso, estamos, é o 18B, não é? 18B, estamos aqui ocupando os estúdios 18B, estou aqui ao lado de Léo Gomide, olha esse time aqui, é um timaço, Léo Gomide, Cadu Doné, Edu Panzi e a sua, isso aqui é o Dream Team, né? Ninguém segura, é medalha de ouro na Olimpíada. Olha aqui, pessoal, a partir de agora, atenção, vamos falar da rodada do final de semana, a bola que rola, os desfalques do Atlético, né? Tá rolando lá no Cruzeiro, rapaz, teve problema lá na Consobres, na coletiva, tá chateado com as perguntas e tal. E a casa cheia domingo, ó, 49.785 torcedores domingo no Mineirão. E segunda-feira estaremos aqui falando de Cruzeiro 3, Santa Cruz 1. E também de Grêmio 1, Atlético 2 de virada. Eu não erro e eu não fico em cima do muro, eu não jogo pra galera. Olha aqui, pessoal. Atenção, hein? Atenção. Fábio fora, Henrique fora, tudo devido à suspensão do terceiro cartão amarelo. E aí, quem é que vai ser? Quem é que vai ser o capitão? Vem cá. Quem é que vai ser o capitão? Põe na tela aí que a discussão hoje é porque foi a Kizumba que rolou na coletiva, o assunto era esse. Aí você fala, mas que bobagem é essa? Mas vamos discutir sobre capitão, por quê? Porque agora os árbitros já nem aceitam mais que falem com eles, né? Então vamos discutir isso aqui, porque eu estou sentindo que vai rolar divergência aqui. Tá legal, eu estou gostando desse cenário, tá bonito. Só a composição comigo que não tá legal. Vamos lá então, põe aí para falar. Toca o pau boa aí, tarde, Sobis. Sem o Fábio e sem o Henrique, a braçadeira de capitão do Cruzeiro fica um pouco vaga. Eu queria que você falasse sobre essa vacância no cargo, digamos assim, o que isso representa para os jogadores dentro de campo. Achei que tu vinha com uma pergunta do jogo, tu vem com pergunta de... O jogo é só domingo. Mas hoje a gente treina pensando no jogo. Não vamos falar de braçadeira de capitão, por favor. Isso aí tem que perguntar para o Mano. Faz outra pergunta, eu te dou outra chance. Eu queria só saber sobre isso mesmo. Se você não quer responder, eu deixo para o próximo. Valeu. Bom, eu não gosto de polemizar absolutamente nada aqui no programa. O programa até sempre tem sido muito equilibrado. Mas eu não posso deixar de perguntar a um cara que vive isso diariamente. Está aqui ao meu lado. Léo Gomide. Gomide, quando você faz uma pergunta para o jogador e o jogador responde meio que desdenhando a sua pergunta, se é que você acha que foi um desdém, como é que você fica? Você fica chateado? Você já está com casco grosso? Não acha que isso aí pode ser um mimimi também de quem reclama? Como é que você vê tudo isso aí, Gomide? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde ao pessoal de casa. Boa tarde ao Cadu, ao Edu. Sinceramente, não me incomoda, porque a minha função é perguntar o que eu considero ser pertinente. Na televisão, a gente sabe que muitas vezes as reportagens são pautadas, né? Repórter de rádio não, tem mais liberdade, cria ali na hora a pergunta. Creio que o Pedro, que é do Sistema Globo, tinha essa pauta, totalmente normal. O capitão principal está lesionado. O eventual, vamos dizer assim, está suspenso. Quem seria o terceiro capitão? Perguntou a um dos jogadores mais experientes do grupo. A resposta que ele deu é no mínimo desnecessária. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais elegante na resposta se ele não gosta de tratar a respeito desse assunto. Ou incomodou porque não será ele. É o que transparece, pelo menos para mim. Mas com relação a responder mal, responder bem, eu acho que é tranquilo, porque a nossa função é perguntar. E aí ele falou, vou te dar uma chance a outra pergunta. Quando ele joga, a gente não dá orientação para o jogador, certo? Joga mais pela direita, joga mais pela esquerda. A imprensa não tem esse papel. E eu acho que o jogador também não tem o papel de pautar o que a imprensa vai deixar de perguntar ou não. Muito bem, muito bem. Agora, Carlos Rubens Doné Júnior, você, sendo um filósofo, deve ter uma opinião formada sobre o assunto. Você acha que é superestimar o tema? Você vê ali uma quizumbinha? Você acha que o jogador poderia ter sido um pouco mais educado, ter tratado o assunto de uma forma diferente? Ou você não vê problema nenhum em vida que segue? Vamos olhar para frente.
Boa tarde a todos, especialmente ao convidado aqui especial. Dá a balinha? Não, acabou. Acabou. Ô Everton, primeiro assim, as coletivas, e não é porque o Gomide está aqui, porque a gente sempre fala isso, estão repletas de perguntas não muito boas, né? Perguntas bobas. Mas para mim não foi o caso. A pergunta do companheiro foi boa. Nada de outro mundo, nada espetacular, mas não foi uma pergunta ruim, não foi uma pergunta idiota, não merecia um tratamento mal educado do jogador. Foi uma pergunta pertinente. Acho que não tem essa de que só porque tem um jogo no final de semana, você não pode perguntar de outros aspectos que fogem do que seria a análise da partida estritamente. É normal que você pergunte de outros aspectos que cercam ali o ambiente do futebol. Acho que ele poderia ter sido um pouco mais educado. Se ele parasse naquela parte ali, você tem que ver com o Mano Menezes, talvez não fosse, como eu até falei aqui fora do ar, ele não ia ganhar o prêmio de Mister Simpatia, mas seria uma resposta procedente também, porque é uma questão do treinador, beleza. Mas quando depois ele acrescenta que critica a pergunta, fala que vai dar outra chance, eu acho desnecessário. Você acha que soou meio arrogante o papel do jogador nesse caso? Eu discordo. Ele falou com um tom pejorativo, um tom crítico da pergunta, com o qual eu discordo. A pergunta não foi digna de um tom pejorativo, foi uma boa pergunta. Então, para começar, eu discordo da avaliação. E segundo, acho que poderia ter sido um pouco mais educado no tom, na maneira de responder. Mas também, né, não acho que muda, né, a cotação do dólar aí, que não é um negócio para a gente superestimar, não. Também não passou da linha para a gente considerar uma coisa ultra mal educada. Também não foi para tanto também, né? Eu acho que poderia... O Gomide no final aqui, acho que ele arrematou bem. Poderia ter sido um pouquinho mais educado, mas também não acho que foi coisa do outro mundo, não. Eu recebi uma mensagem aqui do Júnior, que está assistindo a gente, lá no bairro Serra Verde. Onde fica Serra Verde, hein? Já sei, lá perto da cidade administrativa. Então é o seguinte, ele está dizendo aqui, poxa, mas vamos perder tempo discutindo isso? Não, é um fato, tem que ser discutido sim, por que não? Agora você também está querendo pautar o programa aqui, Júnior? Pô, o Sobs quer pautar o repórter, quer pautar o programa? Obrigado, estou brincando com você. Obrigado pela mensagem. Eu acho que aconteceu, virou manchete, como diria aquele antigo slogan daquela televisão que não existe mais. Eduardo, põe seu posicionamento com respeito ao fato ocorrido na coletiva do Sobs com o repórter. Não tem desse negócio, não pode falar o nome nem a empresa do cara, porque o cara não pode ser, é o Pedro lá da Globo. E ele é bom repórter, viu? Bom repórter. Ele é bom repórter. Por gentileza, Edu, boa tarde. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. Gente, o Cruzeiro joga com Santa Cruz, um jogo de confronto direto, estádio lotado. Vocês vão me falar de braçadeira de capitão? Numa boa, eu tô com o Sobs. O repórter tem a pauta dele, ok, mas tem coisa muito mais importante para tratar. O programa está mais curto por causa de horário político. E a gente vai perder 15 minutos falando de braçadeira de capitão, quando o Cruzeiro tem um jogo domingo importantíssimo contra o Santa Cruz. Jogo que pode afastar o Cruzeiro da zona de rebaixamento. Tem goleiro, o Rafael confirmado no gol, Ariel Cabral assumindo a posição do Henrique. E nós vamos perder tempo falando de braçadeira de capitão? Eu passo a minha vez. Vocês estão achando que Ele quase que deu a mesma resposta que o Sobs para você, estão achando né? que o Volte Sobs com uma nova está pautando a imprensa? Nós temos aqui um que quer pautar, né, o programa e todos vocês aí que trocaram, ou que estão discutindo o tema. Não, eu fui educado, eu passo não foi coisa nenhuma, não. Eu te fiz uma pergunta, você me respondeu como o Rafael Sobs respondeu ao repórter. Tem que ter tato com as coisas, pô. Trata com educação. Não é o que fala, é o jeito que fala. Eu estou cansado de ensinar isso para você lá em casa e você não aprende. Lá em casa. O capitão é o Manuel. O Mano Menezes escolhe quem ele quer, vai ser o Manuel. O Sobs acabou de chegar, o Manuel... Não, você não vai pautar o programa. Eu quero ouvir o Mano sobre esse assunto. Nós vamos ficar meia hora falando disso aqui hoje. Você já escolheu quem será o capitão no domingo? Já escolhi, vai ser Manuel. Teve uma passagem importante no ano passado, em vários momentos mostrou uma capacidade de superação bastante grande. Entrou em campo várias vezes no sacrifício pela equipe. Já está aqui no Cruzeiro há bastante tempo. Já conhece a casa, conhece a cultura do clube. Acho que é o jogador que merece usar a braçadeira de capitão para representar isso dentro de campo. Isso foi um tema relevante, inclusive, durante a Olimpíada, envolvendo a seleção, e agora o Cruzeiro também. O Mano é um lorde, né?
Veja só, não viu problema nenhum na pergunta, o Sobis viu, o Eduardo viu, né? Mas o Mano não. O Mano respondeu, eu não vi problema foi educado, na pergunta, mas também não vi problema na explicou resposta. e tal, entendeu? Então é isso aí. Não né? vi problema na pergunta e nem na resposta. Ele não quer falar sobre o assunto, ele não fala. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei se você vai querer falar desse assunto, mas eu vou trocar. Sim. Não te atendendo, pela necessidade do tempo. Qual é a pauta do programa? Sandro Meirahit. Nós já falamos do Sandro Meirahit, coloquei meu posicionamento aqui. O que eu penso? Bom, eu penso que não deveria ter mexido. Larga do jeito que está. Mas já que resolveram, né? Todo mundo se lembra, ele volta a apitar uma partida do Cruzeiro, teve aquele problema em 2010, num jogo apitado por ele, no Pacaembu, dia 13 de novembro de 2010, polêmico Corinthians 1, Cruzeiro 0. De lá para cá ele nunca mais apitou jogos do Cruzeiro, porém agora, né, depois dessa quizumba toda, houve uma conversa, a CBF pediu, o Cruzeiro concedeu e tal. Agora vamos aos problemas, na minha opinião. Se ele faz uma boa arbitragem, muda nada. Se ele erra pró-Cruzeiro, o Santa Cruz vai berrar o resto do campeonato, vai virar uma quizumba desgraçada também. Agora, se ele erra contra o Cruzeiro, ele não sai do estádio, vai virar uma loucura. Aí vão falar, por que liberou? Será que o quadro de arbitragem da CBF não contava com o número de árbitros e com alguém tão bom, se é que tem gente que acha, ou melhor que ele para colocar nesse jogo, mas tinha que ser logo ele? Gomide, você começa. Aí eu vou usar a resposta do Panzi. Isso aí é desnecessária a discussão. Eu não vejo problema nenhum. Você não vê problema? Se ele discutir isso, eu acho que é totalmente desnecessário. Ele falou que discutir a abraçadeira é desnecessário. Eu acho que é totalmente desnecessário discutir se é o Sandro Meirahit, se é o José Roberto Wright, se é o Del... Porque deixa eu te fazer uma pergunta. Na semana que o Cruzeiro foi prejudicado contra o Corinthians, eu estava participando aqui do programa, você falou assim, se lá na frente esses 2 pontos fizerem falta para o Cruzeiro e tal, era o Delson Freitas, né, o árbitro. O Delson Freitas vai ficar 6 anos sem apitar jogo do Cruzeiro, porque vão lembrar desse jogo. Depende. Vão lembrar igual lembraram 2010? Eu não vou te responder porque eu acho irrelevante tratar desse assunto. Mas é isso que eu estou te falando. Não, brincadeira. Porque se todo árbitro que errar ficar na geladeira para não apitar jogo de tal clube... então tá normal. Então tudo bem. Então beleza, então. O Sandro então tá bom. O Sandro Meirahit toma um título do Cruzeiro e o colega acha normal. Não falei que é normal. Aqui, você tá querendo colocar na mesma proporção. Você tá querendo colocar na mesma proporção o erro do Delson e o erro do Sandro Meirahit? Brincadeira. No futuro pode ser. Brincadeira. No futuro pode ser. O pior é colocar na balança a arbitragem, que é um assunto discutido toda rodada, todo o campeonato, todo ano, com braçadeira de capitão. Você vai me desculpar. Mas a arbitragem é assunto depois de 6 anos. Você tem que ser mais cortês com o nosso convidado. Depois de 6 anos. Com o Everton, é uma escalação. Depois de 6 anos? Sim, é uma escalação bizarra do Sandro Meirahit. Ele não tinha que apitar mais jogo do Cruzeiro. O Everton foi feliz, e ele raramente é feliz no que ele fala. Por quê? Imagina o Sandro Meirahit errando a favor do Cruzeiro. Santa Cruz vai falar, mas também tá lá para compensar. Escalaram o cara para compensar. Olha o lance aí. Esse pênalti. Valeu um título, cara. O Cruzeiro perdeu muito dinheiro nisso aí. O Cruzeiro perdeu patrocínios. E se os dois pontos que o Corinthians soltarem? Mas você está colocando na mesma proporção e não é, Gomide. Lógico que não é. Não é hoje, porque o campeonato não está na última rodada. Só que daqui 17 jogos você pode falar, aquele... Por quê? Você já está prevendo que o Cruzeiro vai cair? Não estou prevendo nada. Estou falando que você disse que no futuro poderia ser 2 pontos que podem fazer falta. Então, você disse isso. Mas não dá para você amenizar. Não dá para você. Um assunto depois de 6 anos. É óbvio que sim. Não dá para você amenizar o que esse árbitro fez com o Cruzeiro naquela temporada. Não dá para você amenizar. Então daqui 6 anos a gente pode analisar o Delson Freitas, é isso? Olha, eu vou dizer para você, não dá ali valia um título. Ali valia um título. Naquele momento ali. E o pior, o que transforma esse erro do Sandro Meirahit num problema ainda maior, é porque tem as polianas, né? Tem os coleguinhas que são polianas. Não, futebol não existe nenhum tipo de problema. É tudo tratado certinho e tal. No Vaticano tem, mas no futebol não tem. Então, aí vem o André Sanches, semana passada, dá aquelas declarações que ele deu, o que transforma isso aí num super problema. Falando em poliana, você tá querendo um beato, né? É uma figura
inquestionável. Você acha que dá para amenizar o que o Sandro Meirahit fez? Você vai falar não daqui é a pouco? Amenizar, você vai... Não. Aqui, vocês estão querendo conduzir o programa. Eu vou para um rápido intervalo, volto em 2 minutos. Atenção, não saia daí até 1h40. Programa mais curto, que nem braço de motorista de Kombi. A gente volta em 2 minutos, até já. Os donos da bola.